Hoje é a Páscoa da ressurreição, da escravidão à liberdade. Amém? Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 28. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? Levante a sua mão. Fala: Senhor, obrigado. Eu quero, nesse domingo de ressurreição, receber este poder que me tira da escravidão e me leva à liberdade. Fala comigo: foi para a liberdade que Cristo me libertou, e eu não vou novamente ficar debaixo de jugo, mas eu sou livre pelo sangue de Jesus. Obrigado, meu Deus, este é o tempo que nós consagramos a Ti. Recebe a nossa adoração, e que esta palavra venha ao coração de cada um que está aqui. Aquele, Senhor, que posteriormente ouvirão esta palavra, que ela possa como espada penetrar, dividindo alma, espírito, sentimento e propósito. Recebe toda a honra e toda a glória. Me coloco diante de Ti para ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. Aleluia. Queridos, o sacrifício de Jesus ocorreu na Páscoa como definitivo para a remissão de pecados. Antes do sacrifício de Jesus, era necessário que o sacerdote, uma vez por ano, preparasse aquele cordeiro, preparasse aquela oferta, aquele animal, e que fosse diante de Deus e derramasse o sangue, para que houvesse remissão de pecados, porque o pecado só podia ser tirado do povo quando houvesse um sacrifício de um animal e o derramamento de sangue. Esta foi a lei que Deus determinou para que o seu povo de ano em ano recebesse a remissão dos seus pecados. E eles dependiam do sacrifício do sumo sacerdote, que ia lá e sacrificava. E eles entregavam ali as suas ofertas, entregava o seu animal, e ali era feito o sacrifício e o derramamento de sangue para que houvesse a remissão de pecados. Quando Jesus, ele foi para aquela cruz, e ele entregou a sua vida e derramou o sangue dele, é uma coisa tão impressionante, porque eu já fui algumas vezes para Israel. E eu já perguntei para todos os guias lá que nós temos, que nos acompanham, que são pessoas que estudam, são pessoas que são judeus, são hebreus, né? Uns são ortodoxos porque participam de toda a comunidade judaica, e outros que têm por cultura festejar e celebrar todas as festas que os judeus celebram, independente dele participar e na sinagoga, é uma coisa cultural. E eu já fiz essa pergunta algumas vezes para alguns diferentes guias e algumas pessoas estudiosos, historiadores. Por que depois de Jesus não houve mais sacrifício em Israel? Você já parou para pensar nisso? Se até antes de Cristo havia sacrifício de animal, o derramamento de sangue para os judeus serem perdoados os seus pecados, depois que Jesus foi para o madeiro e derramou o sangue dele, não foi feito mais sacrifícios. E nenhum sabe me responder, ninguém sabe. O que aconteceu? Porque na cabeça deles, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Existem muitos judeus messiânicos. São judeus e acreditam que Jesus é o Messias. Esses tudo bem.
Mas os que não são messiânicos, não entenderam que Jesus é o Messias, estão aguardando o Messias, eles não sabem explicar. Eles não têm uma explicação. Por que depois da morte de Jesus não houve mais sacrifício? Então, o que representa isso? Os judeus não têm derramamento de sangue de um cordeiro, então os pecados deles ficam como? Né? A gente fica com esse ponto de interrogação. É porque na história Jesus veio mudar a história do mundo. E por mais que tentassem fazer, não foi feito mais sacrifício. Aquele foi o sacrifício definitivo na terra, queridos. Hoje a gente sabe que existem religiões que fazem sacrifícios de animais, derramam sangue, entregam isso como oferta aos seus deuses. Mas a remissão de pecado, só Jesus cumpriu, porque ele foi esse cordeiro pascal, que lá no Egito foi celebrado a primeira Páscoa, que quer dizer passagem, a saída de uma terra de escravidão, como eu falei, 430 anos para a liberdade. E nós precisamos compreender que espiritualmente aconteceu de fato isso. E por mais que eles não tenham respostas, nós temos respostas. Porque Jesus cumpriu o que foi profetizado pelo profeta. Jesus cumpriu e ele foi esse cordeiro pascal que tirou o pecado do mundo. A palavra de Deus em Êxodo 12:13 fala que o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês, fala comigo, praga destruidora. Fala, não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão com festas ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Os judeus, eles comemoram a Páscoa. Eles celebram a Páscoa, mas aquela Páscoa que foi celebrada no Egito. Nós celebramos a Páscoa de Jesus. Nós celebramos a Páscoa aonde Jesus, como um cordeiro, derramou o sangue por nós. E aqui, Deus institui a Páscoa, para que a gente sempre lembre do que foi feito por nós. Geralmente, queridos, a gente esquece das coisas importantes. Na hora que a gente está passando por uma guerra, na hora que a gente está passando por uma luta, na hora que a gente está passando por uma enfermidade, na hora que a gente está passando por uma perseguição, muitas vezes o que vem na nossa mente é o medo de ser destruído. É o medo de ser perseguido, o medo de enfermar como uma praga. Mas foi prometido o quê? Que quando o anjo passasse e a marca daquele sangue estivesse, eles não iam viver praga destruidora. Levante a sua mão e fala, praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Pode falar, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Amém? Quantos foram preservados aqui na pandemia? Amém? A gente está aqui, a gente está vivo. Aleluia. Alguns foram levados por um propósito de Deus. Os servos do Senhor. Amém? Então essa praga destruidora que está liberada no mundo, queridos. Nós temos vivido muitas pragas. E não é só a pandemia de uma pandemia que aconteceu, mas quantas coisas são liberadas no mundo espiritual contra nós, em forma de praga para nos destruir.
E nós temos que nos lembrar da Páscoa de Jesus. A Páscoa que foi celebrada no Egito e que uma promessa nos foi dada. Que praga destruidora não entraria. Onde? Na nossa casa. Por causa do quê? Por causa do sangue. Amém? Fala, por causa do sangue de Jesus, nenhuma praga vai chegar na minha família, na minha casa, naquilo que me pertence. Há uma promessa de Deus. E aqui a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 5:7. Deus, Ele instituiu a Páscoa como um estatuto perpétuo. E a celebração que nós estamos celebrando hoje. E aqui em 1 Coríntios 5:7 diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Amém? O que representa o fermento na palavra de Deus? É o pecado, é o engano. É aquilo que Satanás quer colocar para levedar a massa, para trazer sobre nós o quê? Algo que não foi criado por Deus. Porque o fermento, ele é um elemento químico que faz crescer o pão, né? Mas de uma forma não natural, mas de uma forma artificial. E muitos têm vivido uma vida com Deus. Quando Jesus falou para a gente tirar esse fermento, que é o pecado, muitos vivem uma vida com Deus religiosa. Aonde creem em Deus, caminham com Deus, mas de fato não têm uma vida transformada. Não têm uma vida pura diante do Senhor. Isso não quer dizer, queridos, que a gente não vai errar, que a gente não vai cometer pecado. Mas a prática do pecado é o fermento que quer levedar a massa. De que você está bem, de que você está crescendo espiritualmente, de que você está se desenvolvendo, mas de fato é algo artificial, que faz você ter da ideia que você tem uma vida espiritual. Por isso que a palavra fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que optaram viver uma vida com Deus, sem esse fermento. E quando vem a tentativa de trazer algo superficial para nós, ou artificial, a gente olhar com discernimento e falar, eu não preciso disso para ter uma vida com Deus. Eu não preciso desse elemento para me sentir melhor com Deus e com o ministério, com a igreja, com as pessoas. Não, eu tenho que viver a verdade do Evangelho. Eu tenho que viver a verdade da palavra. Eu tenho que praticar a sã doutrina. E muitas vezes o inimigo vai jogando elementos na nossa vida, na nossa caminhada, para que a gente aceite viver essa vida superficial. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa está crescendo, está se desenvolvendo, ela está fazendo muita coisa. E de repente quando você olha aquela pessoa, pum, cai. Aquela pessoa se desvia. Aquela pessoa começa a fazer coisas que você pensa assim, mas que estranho. Há pouco tempo essa pessoa está vivendo uma vida espiritual. Ela estava se desenvolvendo, ela estava aparentemente bem. O que aconteceu? O que aconteceu é que esse elemento chamado fermento foi adicionado na vida espiritual daquela pessoa. E ela começou a viver, às vezes, aquilo que chama atenção. O que chama atenção? Jesus mesmo repreendeu, falou que os fariseus, os saduceus, eles eram religiosos, aonde eles tinham uma oratória maravilhosa, onde eles tinham um discurso incrível.
mas eles eram como sepulcros caiados. Eles eram pessoas que exteriormente tinham uma aparência de religioso, mas por dentro eles estavam cheirando morte. E Jesus Cristo, ele veio para quebrar essa malignidade da gente achar sempre que uma vida espiritual é o quanto eu sei orar, o quanto eu sei pregar, o quanto eu sei fazer as coisas, mas o meu coração está longe de Deus. Os meus valores não são os mesmos valores da palavra. Eu quero viver uma vida superficial espiritualmente, mas na hora que vem a perseguição, na hora que vem a guerra, na hora que vem a luta, na hora que vem o desafio, eu não suporto. Por quê? Porque eu estou inflado. Porque eu estou cheio de coisas que não vão sustentar a minha vida no dia mau. Eu estou inflado de vaidade, de orgulho, de jactância, mas vida espiritual de verdade eu não tenho. Às vezes eu venho à igreja, eu tenho ministério, eu faço tantas coisas, mas eu não tenho profundidade em Deus. Jesus, ele veio para aquele que estava perdido, para aquele que estava longe, mas Jesus veio para aqueles também que se acham espirituais quando não são. E é impressionante, querido, porque a gente vai conhecer uma pessoa no dia da guerra. A gente vai conhecer um amigo, não é quando você está bem, quando as coisas estão bem para você. Mas quando você está passando por dias difíceis, você vai saber quem é o teu amigo de verdade. E com Deus é a mesma coisa, querido. Deus nos leva muitas vezes a provações, que Ele quer saber como está em Deuteronômio. Aonde está o teu coração? Te levei para um deserto, deixei você passar por coisas para saber o que estava no teu coração. E quando nós estamos com esse fermento, nós temos uma aparência, mas nós não temos a verdade. E nesse domingo de ressurreição, o Senhor quer tirar de nós esse engano, essa sensação de que a gente quer provar para nós mesmos que nós estamos bem quando nós não estamos. De nós olharmos para dentro de nós e perguntarmos: que vida espiritual eu tenho vivido diante de Deus? No dia da provação, no dia do sofrimento, no dia da perseguição, como é que está o meu coração? Ou qualquer coisa que acontece que me abala, eu já não tenho vontade, eu já não tenho mais desejo, eu não tenho mais força de vontade, eu não tenho mais determinação. O meu coração se abate. Por quê? Porque a gente está com a nossa massa levedada. Porque a nossa massa está cheia de fermento. E eu preciso crer e acreditar que Jesus Cristo, Ele levou sobre o madeiro todas as minhas enfermidades. Ele levou os meus pecados. E eu preciso me livrar desse fermento que me rouba de ter uma vida espiritual de verdade. A palavra do Senhor, em João, capítulo 1, 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele, versículo 30, de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Por isso, querido, que a morte não pôde deter o corpo de Jesus. Porque antes de tudo existir, Ele já existia. Aleluia. Antes de tudo vir à existência, Ele estava ali presente na hora da criação. Porque Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança.
Jesus já estava presente. Jesus já estava vivo, só que ele veio aqui como homem, me mostrar e te mostrar como nós viveríamos a vida aqui. E eu quero hoje colocar 3 pontos importantes. Jesus ressuscitou e este poder da ressurreição está em nossas vidas. Em primeiro lugar, fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: tirar todo cheiro de morte. 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como também entre os que estão se perdendo. Com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Jesus, ele veio tirar o cheiro da morte da nossa vida, para que nós pudéssemos, através de Jesus, exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Não é bom quando você chega num ambiente que está cheiroso, que tem aquele perfume, né? É agradável, é bom estar num lugar assim. Aí quando você chega em lugar que tem aquele cheiro horroroso, você não quer ficar lá. E Jesus, ele foi para a cruz e ressuscitou para tirar de nós o cheiro da morte. Que morte? A morte que o pecado gerou em nós. Pela fé, nós somos salvos. Jesus, ele entregou a sua vida e pela fé nós recebemos a salvação. E esse cheiro de morte, olha para uma pessoa que está endemoniada. Olha para uma pessoa que está possessa de demônios. O que os demônios fazem com a vida de uma pessoa? Faz ela ter o cheiro da morte. Faz ela ter o cheiro das drogas, do álcool, da prostituição. Faz a pessoa ser destruída. E esse cheiro de morte, ele é exalado por causa do pecado que está impregnado na pessoa. E quando nós recebemos Jesus na nossa vida, ele tira esse cheiro de morte e ele coloca sobre nós o bom perfume de Cristo. Sabe o que começa a acontecer? As pessoas são atraídas pelo bom cheiro de Cristo que está em nós. Amém? Fala, o bom cheiro de Cristo na minha vida vai atrair muitos para ele. Tem gente que chega assim e fala, bom, tem muitos lugares que eu vou, a pessoa fala assim, nossa, você tem uma energia. Eu falo, não, sabe qual é o nome da minha energia? Chama Jesus. Aí eu já quebro. Tem uma moça que agora está fazendo lá uma massagem para mim. Nossa, mas é tão bom tocar em você porque você tem uma energia. Eu falei, não, sabe o que eu tenho? Eu tenho a presença de Jesus na minha vida. E comecei a evangelizá-la. As pessoas falam, nossa, é tão bom ficar perto de você. É tão bom falar com você, é tão bom ouvir você. Às vezes você nem falou de Deus, nem falou nada. A sua presença exala o bom perfume de Cristo. E as pessoas começam a se abrir para querer entender o que tem em você, que é a luz de Jesus Cristo. Amém? Então Jesus tirou o cheiro da morte em você. E ele colocou em você o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Eu quando chegar no céu, eu quero dar uma fungada em Jesus. Eu quero dar um cheiro nele e falar, Senhor, que cheiro era esse? Que Jesus tinha que atrair a multidão. Não só pelo que ele falava, mas por quem ele era. Os olhos dele, o semblante de Jesus. Em segundo lugar, Jesus, ele nos conduz em triunfo. Então o poder profético da ressurreição. Jesus ressuscitou para que o poder profético da ressurreição entrasse em você. Eu dei o testemunho aqui da minha neta. A oração que eu fiz, a oração que eu clamei, não só eu, mas toda a nossa família. Mas naquele momento eu chamei o poder
que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, que entrasse no ventre da minha filha. Eu invoquei o poder da ressurreição. E havia ali o cheiro de morte, mas o Senhor venceu a morte, porque Ele derramou a vida dEle naquele altar. Eu me apropriei desse poder da ressurreição. E você precisa crer que esse poder da ressurreição pode estar em qualquer área da sua vida. É o seu casamento que precisa ressuscitar. O poder da ressurreição, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, pode entrar no seu casamento, tirar o cheiro de morte e trazer vida, para que você viva esse poder da ressurreição. Pode estar na tua vida financeira, pode estar no seu corpo com uma enfermidade, pode estar no relacionamento com um familiar seu, pode estar em qualquer área. Você vai invocar esse poder da ressurreição. E esse poder que entrou no corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus ficou lá, mas a palavra fala que Jesus foi até o inferno, naquele período de silêncio, que a gente não sabia o que estava acontecendo. Jesus foi até o inferno pregar lá. Amém? Quando você acha que nada está acontecendo, o Senhor está agindo em silêncio. O Senhor está trabalhando. Ele está indo lá amarrar os demônios. Ele está indo lá impedir que a morte tenha poder sobre a vida. E depois o Espírito entrou no corpo de Jesus. Aquele corpo que foi moído na cruz. Entrou e deu a ele um novo corpo glorificado. Amém? Esse poder da ressurreição está entrando hoje em alguma área da sua vida que você clamar agora. Você vai invocar o poder da ressurreição. E aonde tinha o cheiro da morte, aonde tinha a morte literalmente, o Senhor vai trazer vida. Não foi assim quando Jesus chegou ali, quando Lázaro, seu amigo, estava morto há 4 dias? O que Marta falou para Jesus? O que Marta falou para Jesus? Já cheira mal. Era o cheiro da morte. Não tem mais o que fazer. Mas quando Cristo entra e Ele chama a ressurreição, Ele fala: ainda que morra, viverá. É esse poder que você vai invocar, queridos, para a sua vida. No dia da sua dificuldade, no dia... Eu já falei aqui do dia D, né? Do dia terrível, do dia difícil. Ao invés de você se entregar, chorar, lamentar, murmurar, se desesperar, sair correndo, ir para a caverna, você vai clamar o poder da ressurreição. E aquilo que veio para roubar, matar e destruir, o Senhor quebra para te dar vida e vida em abundância. Amém? E em terceiro lugar, levante a sua mão e fala: tempo que o mundo está morrendo, a igreja vai celebrar a vida. Levante a tua mão e fala: o tempo em que o mundo está morrendo, a igreja vai celebrar a vida. Mais uma vez, o tempo em que o mundo está morrendo, a igreja vai celebrar a vida. E você hoje vai celebrar a vida, querido. Amém? Em nome de Jesus, você vai tirar essa cara de enterro, você vai tirar essa cara de velório, amém? E você vai começar a celebrar a vitória do Senhor na sua vida. Está muito fraco, amém? Não aconteceu só 2024 anos atrás. Ainda o poder da ressurreição está aqui, queridos. E a igreja vai clamar, aleluia. A igreja vai clamar ressurreição. E o Senhor vai trazer vida e vida em abundância, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto, domingo da ressurreição, da escravidão à libertação, celebrando a vitória do Senhor. Em João 10:9, Jesus ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor vai enxugar dos teus olhos hoje as tuas lágrimas. O Senhor vai tirar a fraqueza do teu corpo físico. O Senhor vai tirar a fraqueza das tuas emoções. E Ele vai fortalecer o teu espírito. Você vai ser vivificado em Cristo Jesus. Você vai ser ressuscitado nos sonhos que Deus te deu, nos propósitos que Deus te deu e na vida que Deus te deu aqui na terra. Essa vida que Deus te deu não é para você ficar lamentando. Não é para você ficar sofrendo, é para você declarar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive, aleluia.